Atenção, mas me conta aqui, você já assinou o contrato esse ano? Assinou, Joel, o contrato das suas palestras e tal? Ainda não, começou janeiro e tal, ele sempre assina um contrato e outros de palestras, o nosso palestrante oficial. Você se ligou em todos os detalhes e viu lá o preenchimento da data? Alguém preenche cheque ainda? Hein? Eu não me lembro de ter preenchido, não sei a última vez que eu preenchi um cheque. Mas enfim, você não está entendendo a razão das minhas perguntas aqui, porque é o seguinte, presta atenção. 2020, por exemplo, se for colocado abreviado 20, facilita a realização de fraudes. É fria. Reportagem dele, sempre atento, o menino Lucas Moura. Alô, Lucas, balança, cara, balança aí. Na hora de datar qualquer documento, a recomendação é usar todos os algarismos e, se possível, colocar tudo por extenso. Tudo isso para evitar fraude. Observe, na parte do ano, se ao invés de 20 for colocado apenas a parte final, o 20, é só acrescentar mais 2 algarismos e formar um ano diferente, 2019, 2018 ou 2017, por exemplo. Nos contratos públicos, os cartórios vão fazer a inscrição da data corretamente. Mas nos contratos privados, que são aqueles regidos entre as partes, as abreviaturas geralmente acontecem. Então, para evitar esse tipo de abreviatura e evitar transtornos de fraudes, é interessante que a população preencha ou por extenso ou numeração correta. Um exemplo claro é de um casal que possui pouco tempo de união. Caso o casamento acabe em separação, na divisão dos bens, um dos dois pode alterar o contrato de compra de algum pertence e colocar uma data anterior ao casamento, para evitar dividi-lo. Quando o casal realiza o seu casamento e adquire bens, eles têm a questão da divisão dos bens. E se ele coloca a data de uma forma abreviada, vai abrir margem para que aconteça alguma alteração. E acontecendo essa alteração, vai implicar na modificação da divisão dos bens e pode gerar um prejuízo financeiro para alguma das partes. Então é interessante preencher corretamente para que ninguém tenha esse prejuízo no futuro. Pois é, todo cuidado é pouco na hora de assinar um contrato. Além da adulteração na data, a falta de atenção a outros detalhes pode tornar o documento ainda mais fácil de ser modificado, mesmo depois da assinatura. Tem a questão dos documentos em brancos, que é interessante você deixar o documento todo preenchido para que não aconteça nenhum acréscimo e você não venha ter alguma surpresa naquele documento. Em relação às folhas do contrato, é interessante enumerar página por página e rubricar, porque aí você evita alguma alteração e uma surpresa nesse documento que está sendo assinado entre as partes. Entrevistando a população nas ruas, foi possível perceber que ninguém sabe muito bem o motivo de ter que escrever o 2020 por inteiro, mas a maioria faz isso meio que por hábito. Preenche com 2020 completo. Para evitar problema. Isso. Eu acredito que é para evitar fraude. Tudo que a gente tem, que a gente comprar, contrato e tudo, tem que colocar a data toda, né? A data certa. Exatamente. Presta bem atenção, nosso advogado Lucas foi altamente esclarecedor. Presta bem atenção nisso, mas daqui a